A paz, minha gente, boa noite a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos mais uma vez aqui para o nosso estudo bíblico falando sobre as parábolas de Jesus. Vamos começar hoje um novo grupo de parábolas. Nós estamos estudando as parábolas por temas, não estamos fazendo um estudo sequencial, estamos fazendo um estudo temático. Então, vamos orar em primeiro lugar, vamos dar graças ao Senhor por estarmos novamente, outra vez, juntos pela sua graça e pela sua misericórdia. Querido Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos juntos. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de poder, Senhor, aprender um pouco mais, de uma forma mais profunda, Senhor, aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou. Certamente as parábolas, elas estão aqui porque o Senhor quer nos ensinar princípios poderosos do reino de Deus, para que vivamos nesta terra para glorificar o Teu nome, para semear a Tua Palavra, Senhor, para dar testemunhos, ó Deus, da nossa fé e poder também, Senhor, viver em obediência, praticando, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos pediu para viver e fazer. Obrigado, Senhor, eu oro por todas as famílias, por todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo, que o Senhor entre em cada lugar, em cada casa, através dessas redes, o Senhor abençoe este lugar com a Tua presença, com a Tua paz, com a Tua saúde, Senhor, com a Tua proteção e o Teu cuidado. Senhor, ajuda-nos, ilumina-nos, capacita-nos, Espírito Santo, guia-nos nesse estudo que vamos realizar para a glória do Teu nome. Oramos assim, Te agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós, como eu disse, vamos entrar então nesse tema, nesse segundo grupo de parábolas. Nós terminamos na quinta-feira passada o estudo do primeiro grupo de parábolas que falam sobre o amor, o arrependimento, também era uma crítica aos religiosos da época de Jesus e sobre a justiça de Deus. Agora nós vamos entrar nesse segundo grupo de parábolas que falam sobre o êxito como um fruto da confiança e da perseverança, né, do reino de Deus, sobre o crescimento do reino de Deus, sobre como começa muitas vezes o reino de Deus, às vezes aparentemente de uma forma insignificante, ele cresce e vai continuar crescendo até a volta do Senhor Jesus. E essas parábolas, elas são uma resposta do Senhor Jesus e também um estímulo do Senhor Jesus à confiança, à fé e à perseverança dos seus discípulos. Muito bem. Essas parábolas do segundo grupo, nelas, nós sabemos que Jesus enfrentou muitos obstáculos no decorrer do seu ministério. Ele foi rejeitado pela cúpula dos religiosos, pela cúpula religiosa daquela época. Se Jesus sofreu tanto desprezo e injustiça por causa da sua mensagem, certamente seus discípulos e seguidores também deveriam sofrer ao transmiti-la, mesmo nos dias de hoje. Essa situação de oposição e crítica poderia causar dúvidas nos discípulos, poderia causar temor nos discípulos. Eles talvez pensariam se valeria a pena mesmo passar por tudo aquilo sem ter a certeza de que realmente eles estavam no caminho certo. Essas parábolas seguintes são ensinamentos maravilhosos que respondem às interrogantes que poderiam surgir na mente dos discípulos e também em nossas mentes. Elas foram ditas para estimular, como já disse, a confiança, a fé e a esperança e também a perseverança
na certeza de que o reino prosperará e crescerá até o fim. Então vale a pena confiar e perseverar mais e mais e dar frutos. Nesse grupo de 7 parábolas, 5 falarão sobre semente, semeadura e colheita. Essas parábolas, elas têm um enfoque diferente daquelas que nós vimos até agora. As parábolas do primeiro grupo, elas convidam o pecador a se arrepender, a alcançar o amor de Deus, o perdão de Deus. Nestas, nós vamos ver os seguidores de Cristo sendo desafiados a confiar no reino até o fim e perseverar diante de todo e qualquer obstáculo. Vamos começar falando então sobre uma das parábolas mais conhecidas, mais pregadas e mais ensinadas, principalmente por mim. Eu gosto muito dessa parábola. É a parábola conhecida como a parábola do semeador. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 9, que diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu tenho certeza que esta é uma das parábolas mais estudadas e mais expostas pelos pregadores, pelos professores. É um deleite enorme estudar essa passagem. Nos ensina muito, nos ensina tanto. Temos dito que vamos estudar as parábolas até aqui, e o estamos fazendo, com um enfoque diferente do que normalmente nós vemos e estudamos. Essa história, ela é uma história tão simples, que mesmo aqueles que nunca tiveram contato com a questão agrícola, foram criados no cimento, né? Diferentemente dos ouvintes de Jesus, naquele momento, podem entender facilmente, vão entender facilmente. Jesus vinha de uma série de confrontações com seus adversários e críticos. Nesse contexto, nós encontramos uma das mais pesadas críticas que Jesus sofreu, entre muitas, né? A acusação de que ele expulsava demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 24, acontecimentos que antecederam a exposição desta parábola. Jesus trata então de alertar os seus seguidores que a perseguição aconteceria e que eles viveriam em um ambiente hostil. Mas ao mesmo tempo, ele os conforta, declarando que se permanecessem no que haviam crido, teriam muito êxito. Eu já sofri muitas críticas por interpretar essa passagem. Eu diria que sofri críticas, talvez não muitas, por interpretar essa passagem como uma comparação entre os tipos de solo com a maneira como se recebe a semente da palavra de Deus, com que coração se recebe a semente da palavra de Deus. Seria importante confirmar isso. Nós podemos, através de algumas coisas, confirmar que sim, que provavelmente essa é a interpretação mais correta que qualquer outra. Por quê? Em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, porque Jesus não fala sobre o semeador. Quem era esse semeador? E quais eram as suas experiências, qual era o seu contexto? Porque o enfoque não era o semeador. Ele não é um personagem principal no sentido do enfoque que Jesus quer dar, logicamente. Em segundo lugar, a semente não é determinante para o que acontece em cada situação. A semente semeada é a mesma. A semente que produziu frutos é a mesma que foi sufocada pelos espinhos, pelas pedras, e que foi devorada pelos pássaros. Então a semente também aqui não é determinante. Então é óbvio que realmente o êxito que paira, ou melhor, a ênfase que paira sobre cada tipo de solo que recebe a semente. Jesus explica a parábola depois deixa que seus ouvintes tomem a decisão de deduzir aquilo que ele ensinou. Ele explica e depois diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu diria que Jesus quase está dizendo: quem quer ouvir, ouça, quem quer entender, entenda, não é tão difícil, é fácil, basta querer, basta ter ouvidos, estar atentos. Todo mundo tem ouvidos, mas nem sempre querem ouvir. Né? Diz o ditado que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele vê, mas ele não quer ver. Então, eu diria que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Como nós já tivemos várias ministrações nesse texto, inclusive você pode procurar no canal do YouTube, no canal Cristo Centro oficial do YouTube, você vai encontrar essa mensagem, a parábola do semeador, que foi pregada há domingos atrás. Você pode ir lá dar continuidade a esse estudo. Você vai perceber que nós vamos ver de uma forma um pouco diferente. Quero passar rápido, então, sobre a própria explicação de Jesus. O que foi semeado à beira do caminho? À beira do caminho é o lugar próximo ao caminho que está endurecido pelo tráfego. Por isso é fácil, ou melhor, é difícil para a semente penetrar nele. A beira do caminho simboliza o coração endurecido, porque está cheio de muitas ideias e pensamentos recebidos pelos muitos que trafegam pelo caminho. Quando eles ouvem a palavra, não entendem. E o resultado é que os demônios, simbolizados aqui pelos pássaros, roubam a semente, se alimentam dessas sementes. É interessante que Jesus disse que o reino dos céus é dos humildes de espírito, ou seja, daqueles que são puros nos pensamentos e livres do interesse do mundo. Quando estamos cheios de educação, de comércio, de negócios, de cultura, de ideias, de ideologias, essas coisas muitas vezes se tornam tráfegos mundanos no nosso coração, no coração do homem, e o torna duro e indiferente à palavra de Deus. Esse é o que foi semeado no solo superficial. O que foi semeado em solo rochoso? O solo rochoso representa o coração que não tinha muita terra. Representa o coração superficial, porque por baixo há pedras escondidas. Isso é, há um pouco de terra, há pedras escondidas. Elas estão escondidas, não podem ser vistas. Elas representam os pecados ocultos, os desejos pessoais, o egoísmo, o orgulho, a autopiedade, os complexos e outras situações. Essas pedras impedem a semente de germinar. Sequer ela pode germinar e dar frutos. O solo cheio de pedras é um solo superficial, então a superficialidade é uma regra, né? Quase como que uma regra nos dias de hoje. Eu diria
que realmente o solo superficial é uma praga nos dias de hoje, que impede o crescimento da semente da palavra de Deus nesse mundo. Impede que a semente da palavra encontre lugar para germinar e crescer nos corações, por causa dessa superficialidade que existe. O crente superficial é aquele que vive pelas emoções, facilmente aceita e facilmente se esquece, facilmente chora e facilmente ri. Todos os que vivem oscilando pelas emoções e pelas circunstâncias se tornam pessoas superficiais. Guarde isso. Todavia, muitos desejam aprofundar as raízes. Muitos querem e muitos desejam e precisam querer. Mas muitas vezes o empedramento do solo, as coisas que estão dentro, não permitem. Pedras apontam para um coração de pedra. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 36. Ezequiel 36, 36. Ezequiel diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Hebreus 3, 8 diz assim, Hebreus 3, 8. Não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Não endureça o coração. Bom, há situações na nossa vida que podem endurecer o nosso coração. O pecado endurece o nosso coração. A desobediência, os pensamentos, os complexos, a falta de perdão, a amargura, todas essas coisas endurecem o nosso coração e são coisas que estão escondidas. Elas nos tornam pessoas incapazes de poder, não de receber a palavra, mas de permitir que ela germine e cresça em nós. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser curados, precisamos ser curados, dizer, Senhor, sara a minha terra, Senhor, cura, Senhor, essas situações na minha vida, para que eu seja uma pessoa capaz de ouvir e receber a Tua palavra e a Tua palavra cresça em mim e dê frutos em mim através do Teu Espírito. Ora, pedras também podem apontar para, como eu já disse, os pecados ocultos, né? Para a insubmissão, a desobediência e o ego. O sol, com o seu calor, como diz aqui, simboliza a perseguição ou a aflição, aquilo que nos aflige, né? Você começa a caminhar durante muito tempo debaixo de um sol escaldante, você vai começar a sentir aflição, né? Você vai sentir que seca, né? Começa a secar. É o que acontece com a semente que não tem raiz, ela seca. Por causa do sol forte, ela seca. O que sustenta uma planta debaixo do sol é justamente a sua raiz que busca, que alcança as águas para poder sobreviver. O sol é para dar crescimento à semente, mas uma vez que o coração, né, é superficial, a terra é superficial, ele se torna fatal para a semente. O sol mostra a nossa realidade. Ele vitaliza, ele dá vida ou ele faz murchar. Depende da nossa atitude. Falemos sobre o que foi semeado entre os espinhos. Os espinhos aqui representam a ansiedade desta vida, o engano das riquezas, que impedem a palavra de crescer no coração e a torna totalmente infrutífera. Existe uma maravilhosa correlação entre esta parábola e o Sermão do Monte. O primeiro tipo de solo, aquele que está à beira do caminho, como vimos, aponta para as bem-aventuranças. Quando não somos humildes de espírito ou mansos de coração, é porque estamos à beira do caminho. Que interessante. As pedras escondidas no solo, que impede a semente de frutificar,
Aponta para a segunda parte do Sermão do Monte, a questão do adultério, da ira, do ódio e da vingança, que são pedras ocultas que impedem a semente de frutificar. Olha que coisa. O terceiro tipo de solo é o espinhoso. Aponta para a questão de Mamon e a ansiedade e a preocupação pelas coisas desta vida. Tal ansiedade e cuidado são os espinhos que impedem a palavra de crescer e frutificar em nós. E aqui caiu em boa terra. A boa terra representa o coração que não está endurecido pelo tráfico do mundo, tráfego do mundo, que não é superficial, com pedras por baixo e nem cheia de espinhos. Gente que não esconde doenças emocionais, que não se deixa levar, viver, dominar por doenças assim. Tal coração é arado pelo quebrantamento e úmido pela unção do Espírito e por isso pode frutificar para o Senhor. Aleluia. Vamos à segunda parábola deste grupo de parábolas, que é a parábola do trigo e do joio. São parábolas que estão em sequência. As parábolas do primeiro grupo, nem todas elas estavam em sequência. Elas estão em sequência. Mateus capítulo 13, voltando a Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30, que diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Esta é a primeira parábola que realmente ela começa assim, falando sobre o reino dos céus. Que o reino dos céus é semelhante, que o reino dos céus é como. É uma comparação. Deve-se entender que não está aqui fazendo uma descrição do reino, está fazendo uma comparação. Podemos dizer, nesta parábola, já podemos tratar de mostrar o que ela nos quer dizer. O campo é o mundo. O próprio Senhor disse isso. Na explicação da parábola, o próprio Senhor disse isso. Muitos dizem que é inevitável que haja joio na igreja. A gente costuma dizer que na igreja tem trigo e tem joio, por isso a gente justifica a atitude de alguns que são bons cristãos ao nosso julgamento, ao nosso parecer, e outros que são péssimos cristãos, pecadores carnais, que chamamos, que rotulamos de pessoas que são joio. Ora, dizem que é inevitável que haja joio na igreja, por isso a gente não deve excluir ninguém da igreja. Isso pode ser um equívoco, porque Jesus disse claramente no versículo 38 que o campo é o mundo e não a igreja. Mas também pode incluir a igreja, porque a igreja está no mundo. Então, de certa maneira, a igreja está incluída. Parte dos reformadores, e até mesmo Calvino, interpretaram que o mundo aqui é a igreja. Para eles foram taxativos nisso. É possível que existam pessoas difíceis na igreja, e existem. E até pessoas carnais. É possível, mas o joio está principalmente
principalmente no mundo, porque o campo é o mundo. Assim como no mundo, estamos todos misturados. Na igreja pode ter gente que não está no reino. É possível, porque a igreja recebe a todos. O texto não fala de comunhão, fala de frutos. Não devemos nos surpreender com gente que está na igreja e está agindo mal, gente que está na igreja e está pecando, vivendo carnalmente. Não somos nós que vamos fazer essa distinção. Como podemos julgar? Como podemos julgar cada pessoa? A Bíblia diz que nós, na verdade, a Bíblia nunca diz que nós não devemos julgar. A Bíblia diz que não devemos julgar pela aparência, devemos julgar pelos frutos. É o que acontece nessa parábola. Nós vamos ver isso. Batalhar contra o erro e contra o pecado por meios espirituais é correto, mas não devemos usar armas carnais para tentar corrigir quem pensamos falhar. Nem armas carnais, nem armas eclesiásticas, inclusive. Apesar do inimigo ter oferecido os reinos deste mundo ao Senhor, na tentação no deserto, Jesus, ele fez isso como se fosse dono do mundo. Na verdade, sabemos que o mundo pertence ao Senhor. Esse mundo é a sua seara. Esse mundo é o seu campo. Olha o que diz Salmo 24:1. Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É simples. O que está escrito, está escrito. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Muito bem. A boa semente, segundo o versículo 38 e a própria interpretação do Senhor Jesus, são os filhos do reino. Na parábola do semeador, a semente é a palavra. Mas aqui, a semente são aqueles que receberam a semente da palavra e foram semeados. Que interessante. Foram semeados no mundo para frutificarem. Nós fomos semeados por Cristo neste mundo, irmãos, para dar frutos, para frutificar. Cada um de nós, cada um de vocês que estão me ouvindo neste momento, somos sementes semeadas pelo Senhor neste mundo para dar frutos. Edificar a igreja significa semear a palavra de Deus. A semente é a vida de Deus. Uma vez que nós somos semeados, nós mesmos nos tornamos a semente. Semeados neste mundo e devemos dar frutos nessa terra, como filhos de Deus. Jesus disse que nos chamou para dar frutos. Ele disse: eu os chamei para que vocês vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneçam, sejam frutos abundantes. Essa distinção, ela é muito necessária. O inimigo, disse o Senhor, semeou o joio. Foi ele quem semeou o joio, no versículo 39. Como o Senhor mesmo disse, e o joio são os filhos do maligno. 13:38. A boa semente cresce e dá frutos. Agora nós devemos entender que a má semente também cresce. A má semente também cresce. A má semente é semeada pelo inimigo. Ele é o semeador do mal. Ele semeia o mal. As duas sementes ficaram escondidas por um tempo. Né? Não podemos dizer aqui que os servos foram negligentes. A boa semente foi semeada, veio o inimigo e semeou a má semente, e elas ficaram escondidas. Agora, eles dormiram, e nós conhecemos muito bem o inimigo é astuto. Ele nunca age claramente, ele vai sempre agir na calada da noite, né? Ele vem e semeia o mal no silêncio da noite. Imperceptivelmente é como age o inimigo, minha gente. Nós devemos tomar muito cuidado, porque até onde a palavra é semeada, olha que interessante isso, até onde a palavra é semeada, ele quer agir, ele quer interferir, ele quer semear o engano e a mentira, até mesmo onde a palavra de Deus é semeada.
Ora, quando a boa semente cresceu, diz o texto que a boa semente cresceu e começaram a aparecer os frutos, as espigas, apareceu também o joio. E sabe, o joio é muito parecido com o trigo, muito parecido com o trigo. Ele também cresce junto com o trigo. Veja bem, crescem junto. Há um tempo de germinar e crescer e dar frutos. E nesse tempo, o joio cresce junto com o trigo. E não é fácil, dizem os entendidos, que não é fácil distinguir. Sabe qual é a diferença? A diferença é que o trigo dá fruto e o joio não. Fácil? Não. Não é tão fácil, porque a gente só pode distinguir realmente isso e a gente só pode julgar quando der o fruto. Eu venho dizendo já neste estudo das parábolas, várias vezes, eu venho dizendo, meus irmãos, que nós só podemos julgar alguém pelo fruto e não pela aparência. Pelos frutos os conhecereis, ou melhor, pelos seus frutos os conhecereis. Não é o que diz a palavra? O joio não pode ser tirado. Retirar o joio do mundo não é fácil. Aliás, nem é tarefa nossa. Nós estamos nesse mundo, estamos todos juntos. Somente os anjos de Deus separarão o trigo e o joio no último dia. Os empregados daquele homem queriam fazer a limpeza, queriam tirar o joio. Eles achavam que eles deveriam estipar o que eles julgavam que estava mal. Não devemos tentar nos livrar de alguém, e isso é muito importante, porque ela não se adapta ao que nós pensamos ou queremos. Porque nós julgamos precipitadamente o coração das pessoas. Às vezes nós não damos a elas a oportunidade de que elas mudem. Essa que é a verdade, irmãos. Somos tão cruéis que nós muitas vezes não permitimos que não damos a uma pessoa a oportunidade de que elas mudem. Nós não podemos impedir uma pessoa de servir porque julgamos que ela vai fazer alguma coisa lá na frente. Quero dizer isso para vocês. Deus me deu esse entendimento depois de eu ser acusado de que dei oportunidade a pessoas que, segundo o conceito de alguns, prejudicaram o ministério. Não, eu não entendo que seja assim, porque nós não podemos negar às pessoas de dar oportunidade, de dar frutos e servir e de mudarem, né? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Eu te dou um exemplo. Muitos pensaram que o joio, no ministério de Jesus, o joio era Pedro e não Judas. E, no entanto, nós descobrimos que o Judas era o joio e não Pedro. Não é verdade? E entendam uma coisa, ao nosso conceito, Pedro não estaria apto e nem capacitado para ser um discípulo de Jesus por algumas coisas. E aquelas que foram registradas, ele poderia ter feito outras coisas, mas inclusive problema de caráter. Agora, hoje, nós precipitadamente julgamos as pessoas pelo seu caráter, e não esperamos que ela seja transformada e dê frutos. Que importante que é isso, né? Ora, se nós, irmãos, fizermos isso e quisermos tirar uma pessoa e não dar a ela a oportunidade de que ela dê frutos, nós poderemos cometer injustiças, isso sim. E às vezes é preferível pecar em ver uma pessoa que você deu a oportunidade de falhar, errar, etc., do que você cometer uma injustiça contra ela. Essa que é a grande verdade. Ora, na Idade Média, eu me lembrei disso, na Idade Média, a igreja tentou tirar o joio do mundo. E ao fazer isso, arrancou muito trigo, talvez os melhores. Isso aconteceu, por exemplo, nas cruzadas. Essa era uma tentativa de tirar o joio do mundo. Então, a igreja é composta apenas por trigo. Podemos dizer que há joio nas reuniões, nas celebrações, claro, mas na igreja, na verdadeira igreja de Cristo, na noiva de Cristo,
Assim que o joio se manifeste o seu trigo, devemos evitá-lo na igreja? Nós não podemos, de forma nenhuma, nem arrancar nem de um lugar, nem de outro. Logicamente, quem pensa assim, faz a distinção entre a igreja universal, a igreja de Cristo, da igreja local. Na igreja do local, com certeza, há trigo e há joio. Na igreja universal estão os nascidos de novo, lavados, remidos no sangue de Cristo. Muitos dizem que nós não devemos julgar. Eu quero repetir e enfatizar muito isso. Mas não foi isso que Jesus disse. Não devemos julgar segundo a aparência, mas precisamos julgar pelos frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Outra passagem. Uma árvore boa não pode dar um fruto mau. E nenhuma árvore má dar um fruto bom. Joio não produz trigo. Mas para julgar, precisamos esperar ver os frutos. Precisamos esperar. É tempo, é dar tempo. O problema é que as pessoas, elas levam o seu instinto de preservação ao ministério, e isso não pode acontecer. Irmão, a gente não pode ter instinto de preservação no ministério. Se Jesus desse vazão ao seu instinto de preservação, ele não morreria na cruz do Calvário, de forma nenhuma. Nós devemos ter muito cuidado. Pedro negou a Jesus porque ele estava dando lugar ao seu instinto de preservação. Devemos ter muito cuidado com a aparência, claro, mas devemos ser prudentes, mas também devemos ser benignos, bondadosos, como diz a palavra do Senhor, irmãos, e não julgar as pessoas. As pessoas, há em nós sempre uma tendência de julgar antes de amar. A gente deve amar primeiro e dar oportunidade às pessoas que mudem, antes de julgá-las de qualquer maneira. No início do ministério de Jesus, nós diríamos que sem hesitar, que Pedro era o joio, como eu já disse, que Pedro era o joio, e foi ao contrário. Mas no final, nós descobrimos tudo isso. Na parábola do semeador, a estratégia do diabo é se opor, para impedir que a semente germine, mas na parábola do joio, a sua estratégia é imitar. Se em uma ele quer impedir, na outra ele não consegue, ele quer imitar para produzir confusão, para trazer confusão. E nós sabemos, eu não preciso falar sobre isso, nós sabemos que isso acontece e muito, não é verdade? Muito bem, aí ele diz assim, como nós vamos arrancar? Quando nós vamos arrancar? Deixa para o tempo da colheita, para o tempo da ceifa. De acordo com os ensinamentos do Senhor, nós não podemos arrancar o joio, mas devemos esperar até a consumação desta era, que é a colheita, quando os anjos virão e farão a separação. Graças a Deus, essa separação, esse julgamento, não fará o Senhor, e a colheita farão os anjos, e não os homens, com a sua falha. Justiça. Apocalipse capítulo 14 é uma referência a este dia. Leia Apocalipse capítulo 14. Ali vemos que a seara já está madura. Irmãos, diante do que nós estamos vendo agora, eu posso dizer para vocês com toda certeza que a seara já está madura. Ora, Apocalipse 14:15 diz assim: Então saiu do santuário outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colheita. Graças a Deus, glória ao Senhor, porque nós estamos percebendo que a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. É isso mesmo, meus irmãos. Diante de tudo que nós estamos vendo, vamos nos preparar, porque Ele está bradando em alta voz, chamando os seus anjos, preparando as suas miríades para buscar, irmãos, para vir a este mundo vil, este mundo que está desta maneira. Que Deus nos abençoe grandemente. Nós vamos seguir na próxima quinta-feira
Nós vamos seguir, porque realmente está muito bom. Esses estudos estão maravilhosos. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te encha de graça, de misericórdia, que o Senhor guarde o teu coração, que a palavra de Deus cresça na tua vida abundantemente, gloriosamente e dê muitos frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente, meu irmão.